A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês nesse nosso último devocional dessa série Aos Pés de Jesus, cujo propósito foi analisar um pouquinho da passagem de Jesus aqui na Terra através do que é descrito nos 4 evangelhos ao longo desses 40 dias, esses primeiros 40 dias da quarentena que foi estabelecida no nosso país por força do coronavírus. E hoje a gente está chegando ao final dessa missão, ao final dessa etapa. E para concluirmos esse nosso ciclo de estudos e reflexões bíblicas, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de um texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. E nós vamos ler dos versículos 12 a 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu quero conversar um pouquinho, rapidamente com vocês, para encerrarmos esse nosso ciclo de reflexões a respeito de Jesus Cristo, sobre esse que foi um dos últimos ensinamentos que ele nos passou. O ensinamento da humildade e do serviço. Jesus reuniu seus discípulos, e o texto um pouco antes nos fala que isso ocorreu um pouco antes da festa da Páscoa. Ele chamou seus discípulos, os reuniu e fez algo que causou espanto aos próprios discípulos na ocasião. Porque o Mestre, o Senhor, se dignou a se agachar diante de cada um daqueles discípulos e lavar os pés de cada um daqueles discípulos. Com isso, Jesus estava mostrando que no reino dele, no reino de Deus, não há espaço para quem não é humilde. Não há espaço para os soberbos, para os arrogantes. Mas o reino dele é separado, é preparado para aqueles que vivem uma vida de humildade, que não se exaltam diante dos seus irmãos, diante das demais pessoas, que não se julgam melhores ou superiores aos outros, mas que além de serem humildes, estão dispostos sempre a servir ao próximo. Sabe, meus queridos, quando nós falamos em igreja, quando nós falamos em ministério, nós não podemos perder de vista esse ensinamento de Jesus. Nós não podemos perder de vista que quando Jesus nos chama para pertencer à sua igreja, quando Ele nos chama para fazer parte da sua obra, para trabalhar na sua obra, quando Ele nos envia, Ele espera de nós um coração disposto a servir. Ele espera de nós que nós nos empenhemos para ajudar uns aos outros, para ajudar a limpar as impurezas uns dos outros,
para ajudar uns aos outros nesse processo de santificação, mas também para ajudar uns aos outros nas nossas necessidades. Ele espera que nós tenhamos um olhar voltado para o próximo. Ele espera que nós tenhamos a nossa atenção voltada para a necessidade do próximo e sempre que ele apontar uma necessidade, nós, dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro das nossas possibilidades, devemos nos esforçar para ajudar a aliviar o sofrimento de quem está ao nosso lado. É isso que Jesus espera. E quando Ele nos chama para a igreja, para participar do corpo dele, Ele espera que cada um de nós assuma uma posição ali dentro de serviço, de se dedicar ao outro, de dedicar o seu tempo, dedicar a sua atenção, dispor dos seus recursos para servir a quem está do seu lado, a quem tem necessidade, para estender as mãos. A cada um, Deus dá uma capacidade, um dom. A cada um, Deus dá uma medida de fé. A cada um, Deus dá determinados recursos que não são os mesmos. São variados. E com relação a cada dom, a cada talento, com relação a cada recurso, com relação a cada medida de fé, o que Deus espera é que nós utilizemos isso na vida das outras pessoas, na vida das pessoas que Ele coloca ao nosso redor, na vida das pessoas que Ele traz ao nosso convívio. E Ele deu o exemplo. O Senhor Jesus veio e demonstrou como se faz. Ele não exige de nós algo que Ele não tenha feito. Ele fez. E Ele fala para nós, Ele fala para mim e fala para você. É possível fazer. Com o pouco que você tem, você pode ajudar. Com o pouco que você tem, que você conhece, você pode aliviar o sofrimento de uma outra pessoa. E Ele fala para mim e para você também, é para isso que eu te amo. E é para isso que eu te envio. Que essa palavra possa criar raízes nos nossos corações. E que a nossa vida de igreja não seja mais, como muitas vezes nós percebemos, uma vida em que as pessoas busquem status, busquem exercer poder umas sobre as outras, busquem controlar a vida umas das outras. Não, não é isso. Não é isso a igreja do Senhor. Não foi para isso que Ele nos chamou. Então que a nossa vida de igreja e como igreja seja uma vida de serviço, em que aquele que é colocado numa posição maior, assim como o Mestre fez, seja o primeiro a servir, seja o que mais se dedica, seja o que mais se esforça, o que mais se sacrifica, o que mais renuncia a si próprio, em benefício de quem está ao seu lado. Mas que isso não pare na figura daqueles que foram colocados como líderes, como pastores. Isso se estenda a todo o corpo, pois a cada um de nós, Deus dá dons, ferramentas e uma medida de fé. E nós devemos, cada um de nós, independente da posição em que estamos dentro do corpo, independente da função que exercemos dentro do corpo, cada um de nós é chamado para fazer parte da igreja, é chamado para colocar essa medida de fé, para colocar essa porção de dons, para colocar essa medida de recursos que Deus nos dá em benefício de quem está ao nosso lado. Um bom dia, foi um prazer estar com vocês ao longo desses últimos 40 dias. Eu espero que Deus tenha nos abençoado com esses estudos, com essas reflexões, e que tudo isso continue dentro dos nossos corações, para que no tempo certo, os frutos desejados por Deus possam ser colhidos.